Bom dia, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai iniciar mais uma semana, né, de aula. Graças a Deus, está todo mundo bem, com saúde. E hoje eu quero começar a nossa aula de uma maneira diferente. Eu quero fazer uma coisa que eu estou sentindo muita falta de fazer. Isso aqui, certo? Então, eu vou chamar o nome do aluno. E se você estiver assistindo a aula nesse mesmo horário, que é 8 horas, 8 e meia, aí você dá um toquezinho lá no meu privado, no WhatsApp, tá bom? Alissa, Kailane, tô morrendo de saudade, gente. Amanda, Ana Maria, Antônio Mateus, Benjamin, Bruna, Carlos Heitor, Dara Júlia, Felipe Gabriel, Francisco Wellington, Gabriela Ferreira, Ícaro Gabriel, Isa Samara, Janaína Rafaele, Joaquim Heitor, Júlia Isabelle, Lara Beatriz, Laís Stephanie, Luiz Lima, Luiz Wellington, Maria Fernanda, Maria Maiana, Natasha Raquel, Ian Sampaio, Lara Micaele, João Marcelo, Pedro Henrique. Então, isso aqui pode ser uma coisinha bem simples, né? Mas a tia tá sentindo muita falta, porque é através disso aqui que eu sei que você está ali na nossa sala de aula, né? E eu gostaria muito que você estivesse aí agora assistindo a aula da tia Ionara. Então, eu queria primeiro agradecer aqui, né? Já está com um tempinho que nós estamos tendo essas aulas online, mas eu agradeço lá no WhatsApp, né? Mas eu queria agradecer aqui a família por sempre estar ali, né? Junto com os alunos, em qualquer que seja a atividade, eles sempre estão bem preocupados de se o aluno já fez, se o aluno conseguiu fazer, isso é muito bom, gente. Essa realmente é a verdadeira parceria escola-família, né? Nenhuma vive sem a outra, nem a escola vive sem a família, nem a família vive sem a escola, não é verdade? É tão tal que todo mundo está sentindo falta da escola nesse momento, né? Porque é um ambiente que você pode interagir com seus colegas, né? Até assisti uma reportagem de uma criança que ele estava sentindo muita falta da escola dele, principalmente da hora do intervalo, porque é o horário que ele vai interagir com os amigos. E a gente, nesse período, está o quê? Dentro de casa, né? Por quê? Porque a gente tem que se cuidar mesmo, né? Dentro de casa. Para acabar logo essa quarentena e a gente voltar às nossas vidas, né? Estudar, trabalhar. Não vai ser mais como antes, mas pelo menos a gente vai ter a liberdade de ir e voltar, né? De algum lugar. Mas eu tenho fé em Deus que tá bem pertinho de acabar essa pandemia. Todo dia eu rezo, eu oro para Deus para a gente ficar logo livre desse vírus, né? É um inimigo invisível, você não pode ver, você pode só se prevenir. A palavra mesmo é prevenção, como a gente até falou na aula de ciências, né? No assunto de ciências. Então, agradecimento é a palavra de hoje e de sempre, né? Agradecer aos alunos também, estão se empenhando, vocês estão se empenhando demais, gente, para fazer as atividades, de mostrar que estão fazendo as atividades, principalmente quando você tem que gravar um vídeo, ou você tem que fazer uma produção, tá muito bom, eu tô mesmo, assim, muito satisfeita, muito orgulhosa de vocês, viu? A gente não teve muito tempo, assim, para conviver, porque as aulas começaram no final de janeiro, a gente teve o mês de fevereiro, e até o meio do mês de março, mais ou menos, né, para essa vivência, para esse convívio. E nós não podemos desfrutar disso mais. Mas a gente espera que quando a gente retorne, a gente bote tudo em dias, né? Abraços, beijos, comemorações e tudo mais. Então,
de novo agradecer à família. Muito, muito, muito obrigada pelo apoio, mesmo de longe, né? Mas está acontecendo, gente. Esse contato, mesmo que seja um contato visual, ou mesmo que seja um contato só através da voz ou visual, né? Por videochamada, através das mídias sociais, ele está acontecendo esse contato da professora com o aluno, professora com a família. Isso é muito bom, porque quando o filho vê que a família se interessa também pelas coisas dele, ele vai se interessar mais, certo? Então, agora a gente vai iniciar nossa aula de português, assunto novo, texto novo, viu? E gramática depois, tá bom? E agora, né, a gente vai começar mesmo a aula propriamente dita, né? Nossa aula de português com leitura e interpretação. E o gênero textual de hoje é conto popular. Vamos abrir nosso livro na página 50. Vamos lá, gente. Abre o livro de vocês, por favor, aí na página 50, para você acompanhar direitinho. O que você pode observar com relação às imagens que estão aí nessa página do livro? O que tá sendo apresentado aí para vocês nessas duas páginas? O que eu posso dizer? Que são pessoas, artistas, né, que estão em um palco, com alguns instrumentos musicais, não é isso? Então, eu posso deduzir que aí é um espetáculo, né? Uma apresentação de um espetáculo, pode ser, né? Vamos ler bem a legenda, ó, cena do espetáculo Histórias à Brasileira, Causos e Cantoria, do grupo Travessia, Arte e Educação. E aí tem o nome dos atores que trabalham aí. Aí esse espetáculo aconteceu lá no Paraná, em 2015, certo? Aí a letra A diz assim, aí diz assim na introdução desse assunto, né, do conto popular. Fatos do dia a dia, combinados com a imaginação do povo e uma dose de fantasia, dão origem às mais ricas e empolgantes histórias. Lendas, anedotas, causos e contos, narrados de maneira oral, escrita ou cantada, revelam a criatividade do ser humano e são a prova do valor que tem a sabedoria e a cultura popular. Então, como o nome já diz, conto popular, vai falar do povo, gente, certo? Na letra A diz assim, observando esta cena, além das histórias que são contadas, que outros elementos são usados para atrair a atenção do público, gente. Tem outros elementos aí nessa cena, né? Fora os artistas, os instrumentos, né? E o que eles estão cantando, no caso, né? Então, tem o cenário, né, aí, o cenário figurino, mas para que a gente tem que ter um cenário, um figurino? Para constituir a história que eles vão contar. Então, porque eu só vou saber entender o figurino de um espetáculo, ou a história, a história do espetáculo, quando eles começarem a cantar ou contar, né? Porque às vezes eles usam os instrumentos só para contar a história, outras vezes eles vão cantar realmente, né? Aí tem o que eu posso dizer? As roupas, cenário como um todo e os instrumentos musicais. Isso aí já vai chamar a atenção do público, né? Das pessoas que vão assistir esse espetáculo. Letra B. As histórias contadas neste espetáculo estão mais relacionadas a áreas urbanas ou a áreas rurais? Nós já trabalhamos essas duas temáticas lá na nossa disciplina de Geografia e de História também, né? A questão da área urbana e a área rural, mas pelo que eu estou vendo aí, chapéu, botas, me remete mais à área rural, né? Esse cenário aí, digamos. E é exatamente na zona rural que vem a maioria dos contos populares, certo? Porque são contos que são passados de pessoas para pessoas, de uma geração a outra. A gente vai ver mais lá na frente quando entrar as características. E aí diz assim, você gosta de ouvir histórias? Eu sei que todo mundo vai dizer que gosta de ouvir histórias, né? Todo mundo. Gente, quem não gosta de ouvir história,
Sinceramente, não tem nem justificativa para dizer, eu não gosto de ouvir histórias, contos, qualquer história que seja, não é preciso só ser um texto bem grande, não, pode ser uma história pequenininha, mas todo mundo gosta de ouvir história, certo? Então, hora do conto. Vamos para a página, vamos lá, para você entender essa temática de hoje, conto popular. Como eu já falei para vocês, né? Aí eu já falei várias histórias que são anedotas, são histórias em piadas, né? Também é a mesma coisa. Os contos, de uma maneira geral, pode ser um conto de suspense, um conto engraçado, um conto uma história que vai me ensinar alguma coisa, tipo as fábulas, né? Então vamos lá. O conto popular. Aí diz assim: também conhecido como conto tradicional, é um texto narrativo. Já estudamos os textos narrativos e nesse caso aqui dos contos populares, eles são textos curtos, certo? É criado e enriquecido pela imaginação popular e procura entreter ou educar o ouvinte. No final, alguns contos no final desses textos vão ter alguns ensinamentos. Você vai aprender alguma coisa, certo? A sua origem perdeu-se no tempo, então não tem como eu dizer, surgiu não sei quando, do ano tal, não sei aonde, não tem, isso aí não tem lugar nenhum me dizendo essa informação aí não, viu gente? Ninguém é dono e senhor dos contos populares, é de todo mundo, não é popular? Popular é do povo. Por isso, cada povo e cada geração contam-nos a sua maneira, às vezes corrigindo e acrescentando um ou outro pormenor, o enredo, né? Daí o provérbio que a gente conhece. Quem conta um conto, acrescenta um ponto. Porque eu vou contar uma história, digamos, para a Alissa, né? Eu conto uma história para a Alissa, aí a Alissa vai contar essa história para outra pessoa. Essa outra pessoa vai contar para outra. Vai chegar lá no final de uma maneira diferente, ou com mais detalhes ou com menos detalhes, certo? Classificação dos contos populares, gente. São muitos os temas tratados nos contos populares. Daí que sejam possíveis várias classificações. Então, dependendo da história, ele pode ser contos maravilhosos ou de encantamento, tipo Era uma Vez, e a Bruxa, não sei o quê, esses elementos fictícios, né? Contos jocosos e divertidos, ligado à parte interiorana, a piada. Contos religiosos ou morais. Religiosos, o nome já está dizendo, né? Que vai falar de religião. Morais são as fábulas que vão ensinar alguma coisa lá no final, né? Contos de animais também são as fábulas. Contos etiológicos são relativos à fundação de um local. Como foi que surgiu, por exemplo, Teresina, como foi que surgiu? Aí tem um conto que vai dizer como surgiu aquele local. Origem do conto popular. Embora o conto popular seja utilizado por muitos escritores, a sua origem é muito humilde, pois nasceu entre o povo anônimo, então não tem um dono, foi o fulano, tipo as fábulas foram criadas pelo Esopo, né? Mas o conto, não tem como eu dizer que foi o fulano que criou. Começou por ser um relato simples de situações imaginárias, coisas que não existem, destinado a ocupar os momentos de lazer. Um contador de histórias narra a um pequeno grupo de pessoas um episódio considerado interessante. A importância do conto popular, gente. Os contos tinham uma função de entretenimento e uma função educativa, ou seja, eles divertiam ao mesmo tempo que educavam. Ótimo, né? Dá certinho. Por um lado, constituíam uma das formas de ocupar os tempos livres, geralmente os serões, reforçando os laços de convívio entre os membros da comunidade. Por outro lado, levavam os jovens a interiorizarem valores e comportamentos considerados
aceitáveis, ou seja, aquele conto vai me transmitir algum ensinamento, vai me ajudar a desenvolver de uma maneira correta, certo? Exemplos de contos, gente. Tem aí 3 capas de livros que são os contos, esses contos são bem engraçados, até tem, esse último tem no livro de vocês, né? Novas Aventuras de Pedro Malas Artes, é muito engraçado esse livro aqui. O Macaco e a Velha, esse texto aqui, gente, é ótimo, eu vou até procurar ele para a gente trabalhar ele na próxima aula, certo? O Velho, o Garoto e o Burro, outro conto, que está aí no texto, no livro de vocês, na página 52, esse conto aí, certo? Leia o texto, o Velho, o Menino e o Burro. Aqui é só um resumo, não é o texto todo, certo? É só para você ter uma ideia de o que você vai ler aí no seu livro. De La Fontaine. Repare no interessante jogo de mudanças entre o fato e a opinião, que eles vão mudando a forma como eles estão agindo de acordo com a opinião dos outros. A percepção desse jogo garante a graça do texto. Aventure-se. Então, leiam, releiam, que é muito engraçado esse texto de vocês aí, do livro, viu? O Velho, o Menino e o Burro. Um velho e um menino seguiam pela estrada montados num burro. Pelo caminho, as pessoas com as quais cruzavam diziam: que crueldade a desses dois! Querem matar o burro? O velho, impressionadíssimo com os comentários, mandou o menino descer. Mais adiante, outras pessoas, observando a cena, diziam: que velho malvado! Refestelado no burro e o menino coitado andando a pé. O velho então desceu do burro e mandou o menino montar. Daí a pouco, outras pessoas, vendo a cena, comentaram: onde já se viu coisa igual? Um menino cheio de vida, montado num burro, e o velho a caminhar pela estrada. Depois dessa, o velho não teve dúvidas. Mandou o menino descer e ambos, ou seja, os dois, com esforço, passaram a carregar o burro nas costas. Está claro que os comentários não se fizeram demorar, lógico, né? Se você por acaso encontrar duas pessoas carregando um burro, você vai falar alguma coisa, no mínimo vai sorrir, né? E desta vez, os comentários vinham seguidos de gargalhadas. Evidentemente, todo mundo estranhava os dois carregarem o burro. Certo? Então, lá no finalzinho do livro de vocês, da história, tem um ensinamento lá, gente. Diz assim: quem quer agradar a todos, por fim, não agrada a ninguém. Então, primeiro que foram três pessoas, no caso, né, que eles encontraram e eles procuraram fazer o que, de acordo com o que as pessoas estavam falando, justamente para agradar. Mas quando chegava lá na frente, já tinha outra pessoa com outra opinião, claro, né? Então, não adianta. O que esse ditado popular, esse ensinamento vai me trazer? Se eu procurar agradar todo mundo, eu vou, no final, não vou agradar ninguém. Quem quer agradar a todos, por fim, não agrada a ninguém. É justamente isso. Então, eu tenho que fazer uma coisa pensando em agradar a outra pessoa, não. Porque se eu for pensar nisso, eu não vou conseguir agradar todo mundo. Eu vou conseguir só deixar todo mundo meio confuso, né? Agindo assim, de uma maneira, depois agindo de outra, depois de outra, ninguém vai entender. Então, nossas atividades, elas estão nas páginas 52 a 54. Essas páginas aqui são de leitura, só leitura, certo? É o texto. As questões de interpretação do texto é da 55 a 58, ok? Então, boa leitura para vocês vão gostar muito desse texto, ele é bem interessante. Aí depois eu vou trazer outros textinhos para a gente trabalhar essa questão dos contos, viu? Agora, a nossa aula de gramática. Quem lembra qual foi o assunto que foi trabalhado na aula passada de gramática, gente? Vocês lembram? Não acredito que vocês não lembram um assunto tão bom. Foram as
foi a tonicidade das palavras, as sílabas tônicas da palavra. O que eu já sei sobre as sílabas tônicas, gente? O que você já aprendeu sobre isso? Pelo que eu já recebi das atividades que foram propostas da aula passada, eu vi que a maioria, grande parte, entendeu todo o assunto. Até porque, à medida que eu me enviando as páginas corrigidas ou realizadas, eu ia fazendo a correção. Foram pouquíssimas as correções, gente. Vocês estão de parabéns. E esse assunto é muito bom. Então, é praticar mesmo, que nem matemática, né? Vamos lá, só relembrar um pouquinho. Classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Eu vou dizer que uma palavra, né, é oxítona se a última sílaba for tônica. Nesse caso aí, ó, condor, que é um pássaro, ruim, vatapá e pê. A sílaba tônica é a última. Aí eu vou dizer que essa palavra é o quê? Oxítona, quando a sílaba tônica é a última. E quando a sílaba tônica é a penúltima, ela é chamada de paroxítona, como nos exemplos aí, ó, escola, auto, táxi. Proparoxítonas quando for a antepenúltima sílaba tônica. Médico, úmido, lâmpada. Então, tem última, penúltima, aqui última, penúltima, antepenúltima. Se a antepenúltima é a sílaba tônica, ela é proparoxítona. Se houver acento agudo ou circunflexo na vogal, aí estará a sílaba tônica. Então, não vou mais nem bater cabeça, né? Por exemplo, táxi. Para que eu vou bater cabeça com X e o I, se eu já sei que aqui é a sílaba tônica que está acentuada? Muito simples, né? A sílaba tônica sempre estará entre as três últimas. Então, mesmo que eu tenha uma palavra aqui, ó, de mais de 3 sílabas, tiver outra sílaba aqui depois dela, a tônica tem que ser a antepenúltima, mesmo tendo 4 sílabas, certo? Tem que ser a terceira no máximo. E hoje a gente vai trabalhar só um tipo daquelas palavras lá. Tem oxítona, né? Vou botar bem aqui. Tem oxítona, paroxítona e proparoxítona, né? A gente vai ver só isso aqui. Mas antes a gente vai ver sobre a acentuação das palavras, né? O acento circunflexo, quando é que ele ocorre? Nos casos em que o acento gráfico é necessário, marca a vogal da sílaba tônica de uma palavra. Quando essa vogal tem um som fechado, aí vai receber um acento circunflexo. Vândalo, português, trisavô, lâmina. O som é fechado, você quase não abre a boca para pronunciar essas palavras, né? O acento agudo assinala a vogal da sílaba tônica de uma palavra quando o acento gráfico é necessário. Então, e o som aqui do acento agudo é mais aberto, ó. Ágil. Pronuncia a palavra aí para você ver. Ágil, você abre mais a boca do que se você pronunciar lâmina, né? Lâmina, você quase não abre a boca. Café, perícia, cólera, único. Então, você pronuncia essas palavras com a boca um pouco mais aberta do que a outra lá, o do acento circunflexo, né? E nós vamos ver hoje só essas palavras aqui. As palavras proparoxítonas são as mais fáceis, gente, vocês vão ver. As proparoxítonas são as palavras em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Isso aqui, ó, essa e essa. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Gente, não existe palavra proparoxítona sem o acento ou circunflexo ou agudo. Veja aqui alguns exemplos, né? Lâmpada, árvore, exército, quilômetros. Então, se o acento está na primeira, segunda, terceira, né? Última, penúltima, antepenúltima, ela é proparoxítona. E todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Isso você não pode esquecer de jeito nenhum, certo? Essas atividades aqui, ó, você vai copiar no caderno. Se puder, quem pode imprimir, imprime, não tem problema. Mas
Quem não puder vai copiar. Todas as atividades que eu coloco, geralmente elas têm duas opções, ou de impressão e de cópia, certo? Porque tem gente que não tem condição, não tem onde fotocopiar ou imprimir essas tarefas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Cuidado, o acento pode ser agudo ou circunflexo. Eis a dúvida, né? Eis a questão bem aqui de acentuar as palavras. Você vai copiar as palavras no caderno acentuando. Onde é o acento? Aí trânsito, círculo, que aí tá transito, né? Sem um acento. Pétala, é pétala. Onde é o acento de pétala? É agudo ou é circunflexo? Aí você vai ter que buscar bem aí pesquisando, certo? Então você vai copiar e vai me enviar essas palavrinhas bem aqui todas para eu ver se está correto o acento, certo? Essa aqui também não precisa imprimir essa daqui, viu? Procure em jornais e revistas palavras em que apareçam os acentos agudo, circunflexo. Cole-as conforme a indicação no quadro. Dessas palavras que você conseguir colar ou copiar, você que vai decidir aí, né? Pesquisar em jornais e revistas, recortar e colar, você vai circular as que são proparoxítonas, viu? Dessas e dessas. Aí você tem que lembrar lá no início quando é que uma palavra é proparoxítona, ok? As atividades é no módulo 2, nas páginas 45 e 46. E essas questões que eu coloquei aqui para você copiar, ok? Bons estudos, até a próxima aula. Beijo!